Quando alguém lê a Bíblia, encontra os termos como abismo, inferno e lago de fogo. Costumam confundir essas coisas como sendo uma só e a mesma coisa, mas não são. Frequentemente as versões bíblicas a traduzem como inferno. Exatamente o que são essas coisas e onde ficam? Nada disso é visível na superfície da terra. As Escrituras têm muito a dizer sobre isso e há detalhes adicionais disponíveis nas obras não canônicas, como o livro de Enoque. Vamos agora diferenciar cada uma delas e por que devemos evitá-las. O abismo, Terron na linguagem hebraica, significa águas da profundeza, como em Gênesis 1, 2 e 7, 11. Não é tormento, inferno, geena ou lago de fogo. É traduzido como poço sem fundo na Bíblia, em Apocalipse 9, 1 e 2 e vários outros textos, mas é traduzido como o abismo em Lucas 8, 31 e Romanos 10, verso 7. É uma fenda profunda na terra e é o lugar para onde os espíritos malignos vão quando são expulsos de seus hospedeiros humanos para serem atormentados. É o lugar onde os sentinelas foram aprisionados. É um lugar onde o Criador aprisionou anjos que abandonaram seu principado, que Enoque descreve como sendo encerrados nos vales da terra. A Bíblia chama o lugar onde os anjos caídos foram lançados de inferno, 2 Pedro 2, verso 4. Mas a palavra grega é tártaro, ou abismo. A tradução na Bíblia de tártaro como inferno, que em 2 Pedro 2, 4, é uma das 3 palavras gregas distintas. Tartarô, 2 Pedro 2, 4, Hades, Mateus 11, 23. A Bíblia traduziu como inferno e geena em Mateus 10, 28. E eles são os 3 lugares diferentes. Tártaro é o abismo mais profundo do Hades, o lugar onde os anjos caídos são mantidos até o dia do julgamento. É o lugar no qual as almas dos gigantes, os filhos dos anjos caídos, sentinelas, foram lançados no dia do juízo, do dilúvio, onde foram reunidos a seus pais, os anjos caídos, e os 70 últimos pastores de Israel. O abismo, o poço sem fundo e o tártaro são todos iguais. O abismo, enquanto visível do Sheol, que chamam de inferno em Lucas 16, 26, não é o mesmo que Hades, sendo apenas a parte mais profunda dele. É do abismo que procedem os gafanhotos simbólicos, sob a chefia de seu rei Abaddon, ou Apolion, o anjo do abismo. A besta que trava guerra contra as 2 testemunhas do Criador e as mata. Também é mencionada como saindo do abismo. Descreve o futuro lançamento de Satanás no abismo, por 1000 anos. Algo que uma legião de demônios instou para que o Messias não fizesse com eles numa certa ocasião, em Lucas 8, 31. Já o Sheol, Hades, é o lugar invisível dos mortos. É um lugar cavernoso no subsolo que Enoque descreve como tendo 4 compartimentos. 2 dos compartimentos de Enoque, tormento e seio de Abraão, são mencionados em Lucas 16, 19 a 31. Enoque diz que os 4 compartimentos abrigam espíritos, dependendo de seu status em relação ao Criador. Existe uma divisão para os espíritos dos justos, como Lucas 16, 24 menciona, que tem uma fonte brilhante de água. Alguns dos ex-habitantes dessa divisão participaram da primeira ressurreição com o Messias, em Mateus 27, 52. O resto creu na pregação de Yahushua quando no inferno, e quando Yahushua subiu ao céu. Ele levou essas almas ao céu com ele. Essa divisão está agora vazia, pois quando os justos morrem agora, seus espíritos vão para o paraíso para aguardar o julgamento. Existe uma divisão para os espíritos cujos corpos foram enterrados, mas foram transgressores e merecem punição. Estes participarão da segunda ressurreição corporal de Apocalipse 20 e 13. Todos os que foram sepultados serão ressuscitados dentre os mortos, conforme o que o Messias prometeu em João 5, 28. Os que estão nessa divisão estão em tormento até o dia do juízo. Esta divisão corresponde ao local de tormento onde está o homem rico, Lucas 16, 24. Existe uma divisão para os que foram mortos nos dias dos pecadores antediluvianos. Gênesis 6 descreve um tempo em que a terra estava tão corrompida que os pensamentos do coração dos homens eram maus continuamente.
Todos foram mortos pela guerra e pelo dilúvio, e essa divisão parece reservada especialmente para eles. Essa divisão pode lançar luz sobre a estranha declaração de Apocalipse 20, verso 13. E o mar deu os mortos que estavam nele. Se a terceira divisão de Enoque for uma caverna no fundo do mar, os que se levantam dessa divisão passarão pelo mar, que foi a causa da maioria de suas mortes. Há uma quarta divisão daqueles que pecaram, mas se distinguem dos transgressores, que parecem ser uma versão mais endurecida dos pecadores. Observamos que estes são aqueles que Enoque descreve, em Enoque 50, verso 2, que testemunham a vitória do povo santo e eleito sobre o mal, e passam a crer que Yahushua é realmente o soberano, e se arrependerão. Estes são aqueles de quem Lucas fala em Lucas 12, 48, que ignoram a vontade do Criador e que serão punidos com poucos açoites, isto é, por apenas um tempo no Sheol, e serão consumidos rapidamente no lago de fogo. Hades é uma prisão para os mortos, frequentemente chamada de inferno na Bíblia, um lugar de espera para aqueles que merecem punição. O lugar de Hades é nomeado após a pessoa espiritual, Hades, ou Sheol, uma pessoa em Apocalipse 6:8 que está sobre a fortaleza de Hades, o local da prisão dos mortos. Ele tem substância e forma que podem ser lançados no lago de fogo. Ele está sempre ligado ao poder espiritual da morte, o inimigo do Criador e do Messias. Hades será destruído para sempre junto com o diabo e seus anjos. Hades não é o mesmo que o abismo, o Geena e o lago de fogo, embora exista um grande abismo visível de Hades, que provavelmente é o grande abismo. Hades é uma das 3 palavras gregas, Aides, Tartarô e Geena, que a versão da Bíblia traduz como inferno. No entanto, cada uma das 3 palavras que a Bíblia traduz como inferno se refere a lugares diferentes. Já vimos o Tártaro, o abismo, e Hades, inferno, a segunda dessas 3 palavras que descrevem 3 lugares distintos. Agora voltamos nossa atenção para a terceira dessas palavras traduzidas como inferno, o Gehinnom ou Geena. Literalmente, Geena é o vale de Hinnom, um vale literal no lado sul da antiga Jerusalém. Hoje é um vale agradável, uma atração turística e um parque. Esse lugar no vale tem o sinal, bem-vindo ao inferno, que embora bem-humorado, não será tão engraçado assim no dia do juízo final. A razão pela qual não será engraçado é que Geena é o lugar do castigo eterno. Equiparam a palavra Geena com a expressão lago de fogo, que surge em Apocalipse 20, 14. Segundo seus ensinos, o lago de fogo não significa um lugar de tormento consciente, mas, antes, a morte ou destruição eterna. A própria Bíblia o cita em Apocalipse 20, 14, e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Então, se o inferno vai ser jogado no lago de fogo, como podem ser a mesma coisa? Não podem. Como você pode ver no vídeo, hoje não parece ser um local de punição, mas Enoque diz que há fogos queimando debaixo da terra, que surgirão na superfície no final do 7º milênio. A terra será abalada com tanta violência no final que a superfície da terra será alterada. E o surgimento de Geena é uma das principais mudanças da terra que serão efetuadas no final do reino milenar do Messias. Geena é o lugar do castigo eterno, onde os ímpios serão lançados no dia do julgamento. Geena será visível da cidade do Criador, a nova Yerushalayim. A fumaça subirá para sempre e será um lugar formidável. Ela se estenderá do sul de Jerusalém até o atual vale do Hinnom, ou Gehinnom, Geena, até Edom, ao sul do Mar Morto. O lago de fogo terá um ponto de observação a partir do qual as pessoas poderão observar os condenados. Mas a maior parte do lago será cercada por uma horrível mistura de sarças, urtigas e todas as plantas nocivas. Ali haverá todo tipo de ave e animal nocivo. Ninguém nunca passará por lá. Na nova terra, Geena está na superfície da terra, em um local que se estende de Jerusalém até a fronteira sul de Edom. Não é o abismo, o poço sem fundo, Tártaro, o inferno ou o tormento, mas o vale do Hinnom, o Geena, o lago de fogo. Todos os lugares discutidos são locais de punição. Tanto o abismo como o inferno são lugares temporários de julgamento e encarceramento usado para manter os espíritos dos mortos ímpios
até o dia do juízo final. Havia um lugar também onde os justos eram mantidos, mas foi esvaziado na ressurreição do Messias, pois as almas dos justos mortos agora vão estar com o Criador. O inferno, Sheol, é um lugar que será extinto, e o Criador limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. Quanto ao castigo eterno, o Geena, o lago de fogo e enxofre, é um lugar a ser revelado no final desta era atual, e é um lugar de destruição eterna de Satanás, seus anjos e os ímpios que não se arrependeram. Por isso, prezado amigo, temos que conhecer a cosmologia bíblica para entender o juízo final. O modelo da Terra verdadeiro mostra que esses lugares temidos se encontram em dimensões inferiores à nossa, no submundo. A única forma de escapar dessa condenação é aceitando o Salvador Yahushua HaMashiach e cumprindo os mandamentos que estão nas Escrituras. Aquele que veio nos dar vida eterna e nos livrar da condenação eterna.